color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift, the tide that sticks around like summit in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Did we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day? Crawling back to you. Never thought I'd calling when you're at you, 'cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought it through, crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried to kiss you, but I don't know if you feel the same as I do. Together, if you wanted to. I wanna know if this feeling flows both ways. Sad to see you go. We're sort of hoping that you'd stay, and we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call you when you're at you, 'cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought it through, crawling back to you. If this feeling flows both ways, sort of hoping that you stay. We both know that the nights were mainly made for. About you nearly every night this week. How many secrets
Fala galera, sabadou, vambora! Cadê a elite da odontologia brasileira contra a doença bucal mais incidente da nossa geração? Episódio 6. Se você está comigo desde o início, parabéns, você passou pelo primeiro terço da jornada da nova ordem da odontologia. Você é um guerreiro, você é uma guerreira. Guerreiros e guerreiras, sabadou, dia dos pais amanhã eu vou estar aqui às 8h30, faz parte da vida, faz parte do processo, não importa se o Palmeiras é campeão, isso é o que menos importa agora, o que importa é que a odontologia, se fosse o Corinthians tudo bem, mas já que é o Palmeiras, um abraço aí para os meus amigos palmeirenses, fazer o quê? Ganha Paulista, mas não ganha Mundial. Faz parte. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês. Episódio número 6 da jornada. A partir desse momento nós estamos transitando entre anamnese, etiologia, grupo de risco para prevenção. Eu estou junto com você numa curva ascendente, onde nós já posicionamos o mercado, contextualizamos a doença, enfatizamos o grupo de risco, discutimos as técnicas restauradoras dos casos já sequelados e agora a gente entra numa fase importante que é a anamnese, como nós discutimos ontem, até a fase de uma conscientização da prevenção, uma prevenção consciente, e aí nós caminhamos para os tópicos mais complexos, que é enfrentar a doença num ambiente não restaurável e não, entre aspas, recobrível. Tá? Quando eu digo isso, eu coloco do lado de fora a periodontia dentística, mas eu coloco dentro a odontologia fora da caixa. Ontem nós tivemos um insight importante sobre como que o dentista deve atuar fora da profissão, não exercendo a profissão de forma ilegal, mas interagindo com profissionais que complementam a nossa ação clínica. Ontem ficou muito claro isso. O nosso objetivo é tornar você a referência na sua região. Eu quero que você seja referência na sua cidade, eu quero que você seja referência no seu mercado, no seu nicho, no seu estado, não importa. Eu quero que você possa desfrutar daquilo que, graças a Deus e a muito estudo, eu venho desfrutando há bastante tempo. Dá sim para você permitir qualidade de trabalho, qualidade de vida e monetizar tudo isso vendendo saúde e prevenção. Eu sou da estética, eu vendo resina composta, eu vendo faceta, mas a minha marca mais forte é a venda de saúde. Se você acredita nesse propósito, continua comigo conectado, compartilha nesse aviãozinho aí, porque você pode também ser generoso, você está fazendo a sua parte. Você está valorizando esse momento, você está valorizando o nosso sábado. Compartilha, vamos encher a sala de colegas que estão com vontade de aprender. Enquanto isso, eu vou agradecendo e parabenizando. Quero agradecer mais uma vez a Ultradente e parabenizar a Shelita Nonato Marras de Patos de Minas, que ganhou o kit de dessensibilização em resina composta. Quero agradecer a Prima Dental Ângelos e parabenizar a Jéssica Alves de Souza de Araguaína, Tocantins, que ganhou o kit do curso, o kit da jornada, da nova ordem da odontologia, o kit de brocas. E quero agradecer a Santos Pub, a Santos Publicações, a editora Santos, do meu querido amigo Rui Santos, editora dos nossos 2 livros, e parabenizar a Andressa Oliveira, de Brasília, que ganhou o nosso livro. Parabéns, Andressa! Faça um bom uso dessa literatura e que isso possa impactar a sua vida clínica da melhor forma possível. Nós tivemos ontem uma conversa com faixas pretas barra pesada. A briga foi forte, hein? E quem eu achei que era faixa branca me deu uns vazares, me deu umas fortes no tatame aqui. Tá? A Karine, o Samuel, não estou lembrado lá, o nosso convidado.
Robson, não tem problema não, Robson, lembrei. A Karine de Vitória da Conquista e o Robson de São Paulo. E nós teremos mais bate-papos com o PV aqui na jornada. E vocês perceberam que quando rolar um bate-papo com o PV, é entrega de conteúdo, mas de uma forma assim, mostrando a realidade. Então o faixa preta, quem que é o faixa preta? O faixa preta é aquele cara que fez o meu curso presencial e que eu considero faixa preta no tema. Tipo, ele sabe diagnosticar, prevenir, tratar, controlar, pensar, né? Mas ontem, dos 3 alunos que eu convidei, 2 já tinham feito o meu curso presencial 2 vezes. 2 vezes. Um de Brasília fez 2018 e 2019. A de Juiz de Fora fez em 2013 e 2019. E aí me veio uma pergunta: por que não fazer um curso digital onde o aluno pode assistir várias vezes? Essa é a ideia, tá? Então, para a gente continuar, o que eu quero te dizer é que a partir da semana que vem, a partir do dia 11 de agosto, estarão abertas as inscrições para o meu curso digital. O curso digital custa R$2.000. R$2.000. Só que para essa turma que está me acompanhando aqui na jornada, para a primeira turma digital, para a minha primeira turma digital, me veio aqui agora na mente a minha primeira turma presencial, em Belo Horizonte, organizado pela Patrícia Bernardes, há 8 anos atrás, em 2012. Um projeto muito ousado. Para você ter uma noção, a turma que a Tereza fez em Juiz de Fora, se não me engano, foi a turma 5 ou 6. Naquela época eu fazia de 12 a 14 turmas por ano. 2012, 8 anos atrás. 2019, eu bati todos os meus recordes de voo. Eu cheguei a fazer 4 turmas por semana. Eu cheguei a fazer uma média de 10 a 12 turmas por mês. Eu chegava no final do ano com quase 90 turmas concluídas. Para cada turma que eu faço, eu deixo um grupo de WhatsApp aberto. E hoje nós migramos tudo para o Telegram. Silvinho, quantos grupos de WhatsApp nós temos? 40. 40 grupos de WhatsApp com 250 dentistas cada um. Vamos arredondar para 200, porque sempre tem aquela galera que está repetido ou não. Não está repetido, né, na verdade? Não está repetido, então tudo bem. 10.000 dentistas no WhatsApp e 8.000 no Telegram. E não é um canal de comunicação de estética, é um canal de comunicação de saúde. Mas é um canal de comunicação de saúde que interfere na estética. Nós vamos voltar a discutir a primeira live aqui, quando a sensibilidade dentinária não deixa você fazer uma resina, um recobrimento, uma faceta, um clareamento de forma decente, de forma correta. O nosso curso vai custar R$2.000. Mas essa primeira turma, para essa primeira turma, ele vai custar R$1.597, em 12 vezes de R$155,59. Só que, como eu disse para vocês estão comigo? Então presta atenção. Eu disse para vocês, esse curso é o meu melhor curso. São 46 horas gravadas. O meu presencial são 8. Eu gravei 16 horas em estúdio e 30 horas fora do estúdio, comentando artigo, atendendo paciente, alinhando pesquisa, pensando no futuro, fazendo um compartilhamento com experts, participações especiais. São 46 horas de conteúdo. 46 horas de conteúdo. Agora presta atenção, porque nessa live de hoje nós teremos uma participação super especial de uma pessoa super querida, mas antes de chamar ela, eu tenho 4 presentes para vocês. Quem está na sala vai ouvir, quem não está vai ficar sabendo só amanhã. Primeira coisa, quem comprar o meu curso na semana que vem vai ganhar o meu livro. Vai ganhar. O livro vai chegar para você. Esse livro aqui custa R$440. Então, peraí. O curso custa R$1.597 para a primeira turma. Se você não participar da primeira turma, você vai pagar R$2.000. Mas quem comprar o curso vai ganhar o livro.
Se você acabou de comprar meu livro, como aconteceu aí no comentário, não tem problema. Você pode fazer uma boa ação e doar o seu livro para uma entidade para que você propague, você vai fazer um bem para a sua alma, para a sua vida e para a odontologia. Ou, se você quiser, você pode vender o seu livro também para alguém, para algum colega, e está tudo certo. Então, comprou o meu curso na semana que vem, ganhou esse livro aqui, ó. 23 capítulos, 12 anos de história, o nosso livro, o meu do Alexandre, do time Lesões Não Cariosas, 750 referências bibliográficas citadas e os maiores experts no tema no livro. Beleza, best-seller, é só perguntar para Rui Santos, lá, pergunta para o Rui qual que é o livro mais vendido nos últimos 2 anos. Segundo bônus, vem comigo. Segundo bônus, você vai receber imediatamente um voucher no valor de R$1.000 para gastar nos meus cursos ou nos cursos da Visage. Como assim, Paulo? Você vai receber R$1.000 para fazer o meu curso presencial de lesões não cariosas, ou o meu curso de cerâmica, ou o curso de resina meu e do Bruno. Então, peraí. Se eu comprar o curso digital de lesões não cariosas semana que vem, eu vou ganhar R$1.440. Mas o curso custa R$1.597. Então o curso vai sair para você cento e alguma coisa. Tá? Um salve, um brinde à editora Santos que me apoiou nesse projeto, e a Visage Odontologia, a empresa que eu fundei, odontológico, junto com a equipe, que permitiu então que o meu curso digital vai sair para você por R$100. Tá? Um salve. Saúde, bebida corrosiva, mas calma que eu vou te ensinar a beber ela de forma preventiva. Terceiro bônus. Todos os meus artigos científicos compilados e mais 2 bônus especiais, que para mim isso aqui tem valor. Se você acha que o livro e o voucher tem valor, segura essa aqui. Todos os alunos, todos os dentistas, quando eu falo alunos, pelo amor de Deus, é você, meu colega dentista, eu sou um eterno aluno, tá? Todos os dentistas que comprarem o meu curso digital vão entrar automaticamente no grupo de inteligência I Know. Eu tenho um sonho na minha vida, que era criar uma elite que reúne quinzenalmente. Imagina que a partir do momento que você comprar o curso, nós teremos um encontro quinzenal, eu e vocês. E nesse encontro quinzenal tira dúvidas, bate-papo aberto, cabeça aberta, coração aberto, faca no dente, sangue no olho, pau quebrando, mas assim, ó, no pelo, sem mimimi, sem frescura. Porque vocês sabem como eu sou, vocês sabem como eu trabalho, vocês sabem qual é a minha expectativa com relação à odontologia do futuro. Então você vai ganhar um voucher de R$1.000 no meu curso presencial. Você vai poder escolher fazer o presencial de lesões não cariosas com atendimento de paciente. Tá? Depois eu vou falar desse curso. É um curso Power. Você vai poder gastar R$1.000 no meu curso de cerâmica ou no curso de resina composta meu e do Bruno. E todos os nossos cursos com atendimento de paciente. Você vai ganhar o meu livro, vai ganhar os artigos, vai entrar no grupo de inteligência I Know e vai participar do clube de benefícios I Know. Você vai participar de uma sequência de vouchers de desconto. Quanto mais você participa, mais desconto você ganha no próximo curso. Porque é óbvio, gente, o I Know não é o PV e o I Know não é o curso de lesão cervical não cariosa. O I Know é a plataforma que surgiu para compartilhamento de conteúdo na forma de lançamento. Não é igual ao iDent. O iDent, onde eu participo, acredito e apoio, é uma plataforma de assinatura. O I Know é uma plataforma de lançamento, de entrega de conteúdo. Como você está vendo por exemplo, no I Knowcast, no podcast. Tá? O que isso significa para você? Você vai conseguir acessar tudo isso pelo seu e-mail, pelo seu WhatsApp ou pelo Telegram. Vai chegar para você. Como que eu vou fazer inscrição na semana que vem? Vai chegar um link para você. Você vai clicar e vai fazer inscrição. Esse link vai chegar no seu e-mail, no WhatsApp ou no Telegram. Você clicou no link, faz a sua inscrição.
A partir do momento que você fez a sua inscrição, efetivou a inscrição, vai chegar o meu livro para você e um voucher de R$1.000 para você gastar comigo. Tamo junto? Beleza? Show de bola. Paulo, o que tem no curso? O contexto da doença, incidência e prevalência, etiologia, tensão mecânica, fricção, corrosão. Dissecaremos os grupos de risco, as características de cada tipo de lesão, análises de vários tipos de casos, muita discussão de caso, estratégias simples e avançadas de prevenção, são 17 estratégias de prevenção, como você vai abordar o paciente, e tem uma aula especial de como você faz venda nesse processo, como cobrar a sessão clínica, como monetizar esse processo com o Tiago Fonseca, meu brother da Doctor, nosso gestor. Planos de tratamento, decisões restauradoras, decisões de recobrimento, plano de dessensibilização, demonstração prática, hands-on de dessensibilizante, demonstração clínica no paciente, como efetivar ali, ao vivo, como aplicar, com diferentes tomadas de câmera, macro, focando o dente de fora, meu movimento, a reação do paciente, protocolo associativo, protocolo de múltiplas sessões, classificação desses protocolos, ferramentas digitais para o diagnóstico e manejo dos pacientes. Tudo isso em 46 horas de muito conteúdo, tá? Obrigado a todos os parceiros que acreditaram nesse projeto. Eu fico muito feliz por estar concretizando um sonho de compartilhar o conteúdo vencendo as barreiras geográficas. Porque muita gente quis fazer o meu curso e não poderia, porque o Brasil é um país de dimensões continentais. Vamos lá. Pra você ter uma noção, na minha imersão que eu faço em Portugal, que eu tenho 2 turmas por ano em Portugal, o pessoal lá da Molares, em Leiria, um abraço para a Luísa e todos os meus amigos de lá de Portugal. Quando eu vou para Portugal, eu desço em Lisboa e a gente vai até, passa por Fátima, vai até Leiria. Às vezes eu consigo um tempo para cruzar o país. Aí você fala, nossa, você cruzou um país numa viagem de 4 dias? Não, 4 horas. Você sai do litoral e até a fronteira com a Espanha dirigindo 4 horas de carro. Você corta Portugal em 4 horas. Meu amigo, se você sair daqui de Uberlândia e tocar para o norte de Minas, em 6 horas você não saiu do estado, você está em Montes Claros. Está longe ainda da divisa. Essa é a diferença do Brasil. Então eu sei da dificuldade do dentista brasileiro. Eu sei que é difícil para ele fechar o consultório, o ganha-pão dele para ir lá fazer um curso. Eu sei disso porque eu também faço curso. Eu sei disso. Tá? Essa é a pegada, também a oportunidade do curso digital. Cadê a minha amiga Maria Luísa Oliveira? Cadê você? Cadê você, professora Maria Luísa Oliveira? Cara, o papo hoje é papo sério, papo bom. Maria Luísa Oliveira, Universidade de Minas Gerais, uma das melhores universidades do país, o maior centro de pesquisa do estado de Minas Gerais, professora de prevenção. Ei, Maria Paulo. Luísa Oliveira. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, prof? Tudo jóia aí com você? Tudo bem demais. Maria, como é que você está? Eu tô ótima, tô jóia, graças a Deus. Sábado tá prometendo, né? Sabadão, Maria Luísa, pelo amor de Deus, que vergonha Bom de demais. pedir isso, mas eu precisava fazer isso, cara. Com alegria. Com Não alegria. tinha como essa jornada acontecer sem você, sabia? Eu acho que é o melhor assunto para o sábado. Não tem assunto mais leve, não tem assunto mais empolgante do que esse. Tem? Não tem, Maria Luísa. Me conta uma coisa, para as pessoas que, lógico, muita gente te conhece, todo mundo te conhece, mas se tem alguém chegando agora que não conhece a professora Maria Luísa Oliveira, ela é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, atua na área clínica, professora de clínica, mas com foco também em prevenção. Me corrija se eu estiver errado. Certíssimo. É autora de livro, é autora de artigo, tem uma pegada muito clínica, colaborou nos melhores livros de dentística, que eu já li muita coisa sua nos livros de dentística, não tive a oportunidade de te conhecer. Foi aplaudida de pé no maior congresso de estética brasileiro, foi emocionante, eu estava nessa aula. Uma aula no congresso de estética, que é o SBOE, dos amigos da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, e você deu uma aula, aquela aula raiz, aquela aula
para o clínico geral, para o periodontista, para o ortodontista, para o protesista, para o bucomaxilo, para o odontopediatra, uma aula, não tem como traduzir, mas uma aula com foco na saúde. Com foco na saúde. Maria, me corrija se eu estiver errado, mas se eu falei alguma coisa errada do seu currículo, eu não quis ler o seu currículo aqui, mas eu quis dizer uma coisa, eu sou fã do seu trabalho. Você exagerou tudo. Não, não Você exagerei. exagerou tudo, mas Eu eu sou fã do seu agradeço. trabalho. Mas você foi aplaudido Obrigada, de eu pé. do seu. E aquilo me emocionou pra caramba. Eu já te falei, eu acho que quem foi aplaudido de pé foi a odontologia preventiva, foi a manutenção preventiva, foi essa odontologia que é de todo mundo, do dia a dia, do clínico, de qualquer especialidade, e que estava esquecida. Estava, assim, muito apagadinha, porque o foco estava sendo em outros tipos de procedimento. E eu acho que agora chegou a vez, talvez, das pessoas colocarem os pingos nos is e verem que sem essa prevenção nós não vamos chegar a lugar nenhum. Que nós estamos enxugando gelo e muitas vezes nós estamos criando doença, ao invés da gente prevenir, que deveria ser o nosso objetivo, né? Então eu acho que é isso, é um desabafo mesmo do dentista que acredita na promoção de saúde, que está lá no seu consultório, no dia a dia, e que vê que isso é o caminho. É o caminho que a gente tem que seguir em qualquer especialidade, em qualquer fase do tratamento, é o que tem que nortear. Perfeito. Maria, eu costumo dizer que, eu falo isso para os meus alunos do curso clínico, duas coisas que o consultório precisa: paciente feliz e em dia com seu pagamento. Porque paciente inadimplente feliz não serve para nada. Desculpa, o paciente está feliz e não paga, o consultório não sobrevive. Quando eu digo não serve para nada, o consultório precisa do paciente adimplente e não inadimplente. Claro. Mas não adianta também o paciente estar em dia com o pagamento e infeliz com o tratamento. Ok. Eu sei que essa é uma das dores do dentista. E eu queria passar essa bola para você. É um bate-bola. E eu sei que eu estou com uma gigante. Porque ontem eu chamei faixa preta, agora eu estou chamando mestres, né? Nossa, mestres que criam faixas pretas. Vamos lá. Eu tenho isso comigo, porque você é líder de opinião na área, você acabou de lançar um e-book fantástico de prevenção, daqui a pouco a gente vai anunciar ele, que as pessoas têm que ler esse e-book. Mas, Maria, existe sempre aquele dentista que fala, mas com prevenção eu não consigo ganhar dinheiro na clínica. O que a gente pode falar para esse dentista? Que ele está errado. Sabe por quê, Paulo? Há 26 anos eu vivo da minha clínica. Eu sou professora da Universidade Federal, eu sou professora 20 horas e eu tenho um salário de R$3.000. O que me sustenta é a minha clínica. E a minha clínica foi sempre pautada na prevenção. Agora, para que isso tenha verdade, a gente tem que ter alguns conceitos muito claros. A prevenção, ela tem que ser valorizada, não é no procedimento. É talvez naquele procedimento que ela evita. Então, eu quando voltei dos Estados Unidos, aconteceu um caso muito engraçado comigo, porque eu atendi uma paciente do meu pai, fiz a manutenção preventiva, e aí o marido dela ligou para o meu pai e falou o seguinte, a minha mulher foi aí com sua filha e eu queria também fazer, só que eu só quero pagar metade do preço porque eu tenho uma prótese em cima e 4 dentes embaixo. E o meu pai virou para ele e falou assim, deixa eu te falar, você tem que pagar o dobro, porque a responsabilidade da Maria Luísa com você talvez seja maior do que com a sua esposa, porque você tem muito a perder. Então, isso foi uma lição para mim, que pôs os pingos nos is, sabe? Então, Saulo Fernandes Carvalho. É a sabedoria, né? É a sabedoria. E isso aí me guiou de uma forma que eu valorizo o meu trabalho, Paulo. Eu valorizo. E eu não acho que eu vou dar um conselho assim de prevenção em larga escala, porque quem faz a prevenção na minha clínica sou eu mesma. Não é um dentista que eu delego, não é uma equipe que eu formei, sou eu. Então, eu vivo as dores do dentista no dia a dia. Agora, eu tenho certeza do meu valor. Eu tenho, porque eu estou promovendo saúde no paciente. Então, se eu vou pegar, por exemplo, um paciente geriátrico e decidir que eu vou fazer nele uma aplicação de flúor, vai custar o mesmo tanto se eu prescrever um dentifrício com 5.000 ppm de flúor. Porque o meu objetivo vai ser prevenir cárie de raiz.
Se eu vou fazer no consultório a aplicação depois da minha profilaxia, ou se eu vou fazer a minha profilaxia e prescrever um produto que vai ter o mesmo efeito, o valor é o mesmo. Porque eu estou valorizando, é o meu conhecimento, é a minha escolha, é o meu diagnóstico. E eu sempre bati muito nisso, porque o dentista, o mesmo convênio que paga lá R$ 200 a consulta do médico, ele paga para o dentista R$ 100 uma resina. Como é que pode? Ele paga só o material? Porque quando você faz uma resina, no mínimo você tem o diagnóstico, você tem toda a parte que o médico faz. Então, eu não abro mão disso. Eu não me pauto pelo procedimento que eu executo na minha consulta. Tá? Então, isso foi uma das coisas que me norteou. Se eu gastar tempo com a orientação, com a criança, com os pais, ela custa a minha hora clínica. Se eu decidir na profilaxia que eu vou fazer uma aplicação de verniz, é o mesmo X. Porque o que está embutido ali é o meu conhecimento. E isso, para mim, norteou claro. Porque aí você começa a ter liberdade para lidar com a prevenção. E uma coisa que eu sempre tive muito claro também, Paulo, o paciente, ele quer resolutividade. Ele quer que você dê resultado. Só que ele tem que ser seu parceiro. Então, não adianta eu passar para ele um protocolo extremamente complicado se não é o perfil de paciente que vai seguir. Então, eu posso decidir que para um paciente eu vou fazer 3 consultas. Para outro, talvez eu tenha que fazer uma só, porque eu sei que ele é um empresário, que ele não vai vir em 3, e aí eu vou ter que me virar para achar um protocolo que funcione. Funciona 100% das vezes? Não, claro que não, porque depende dele. Sim. Mas o meu diagnóstico é que vai guiar a minha conduta. E aí eu nunca abri mão disso. Agora, uma coisa que eu acho muito importante, que eu venho acompanhando nessa jornada, essa capacitação do profissional. Isso, para mim, é um ponto muito chave. E eu queria deixar aqui, de coração aberto, um apelo. Nosso objetivo aqui é capacitar o nosso colega. Então, quando eu lanço um e-book e eu coloco todas as definições do dentifrício para o paciente com risco à cárie, biocorrosão, hipersensibilidade, ou seja o que for, eu estou difundindo conhecimento para o profissional. Por que eu estou falando isso, gente? Porque tem gente que está capacitando o paciente. Tem gente que está pegando esse conhecimento e eu estou ficando desesperada e está pondo no site do consultório, explicando para o paciente que dentifrício pode ser para inflamação gengival, que o RDA, tabela de RDA, ensinando no Instagram como é que o paciente escolhe. Pelo amor de Deus, o paciente não escolhe, porque ele não sabe diagnosticar. Quem escolhe é o dentista. Então, se aqui a gente tem um canal com um colega, vamos difundir. Se a gente tem um Instagram profissional, vamos difundir. Eu me reuni com o grupo da Ana Cecília, foi um apelo que eu fiz ao GPEC. Vamos difundir o conhecimento para o dentista, através do Telegram, do que for. Porque o dentista tem que receber esse material, mas pelo amor de Deus, que o dentista não banalize esse conhecimento distribuindo para o leigo aleatoriamente. Maria, você me permite entregar o seu e-book hoje no grupo do Telegram? Claro, para quem você quiser, a intenção Fechou? é difundir. Para os 8.000 dentistas que estão lá no Telegram, no maior canal de odontologia do Telegram, tá chegando hoje, Silvinho, eu te mando, você dispara aí. E no grupo WhatsApp também? Então, 10.000 dentistas no WhatsApp, 8.000 no Telegram, hoje até às 11h30 da noite. Tá ótimo. E a intenção é essa mesmo. Tá. Mas com esse compromisso nosso, que nós estamos nos capacitando. Obrigado. Porque nós fazemos a odontologia agradece. Nós fazemos prescrição. O paciente não tem capacidade de diagnóstico, portanto, ele não sabe escolher. Ele não sabe escolher um dentifrício para hipersensibilidade, ele não sabe escolher um dentifrício para inflamação gengival, ele não pode saber, porque ele não estudou para isso. Então, é aquela história de os médicos todos lançarem protocolo para Covid, com a ivermectina. Belo Horizonte não tinha mais ivermectina. Quem precisou tomar ficou sem. Então, a gente tem que parar com isso, porque é o próprio dentista que desvaloriza a profissão dele. É o próprio dentista que na ânsia, não sei de quê, ele coloca a profissão na banalização.
E isso nós temos que lutar contra. Eu sempre falo, quando eu vou postar alguma coisa, ou colocar numa entrevista, a gente vai chamado na televisão, eu sempre penso assim, o que eu vou falar vai servir a mim ou vai servir a minha profissão? Porque se for servir só a mim, o meu objetivo está muito pequeno. Eu quero servir a profissão, eu quero servir ao colega, eu quero que o dentista lá de Manaus, ele fique mais importante perante a população a partir do conhecimento que a gente distribui. Perfeito. Tá? Então, eu só assim queria começar colocando isso muito claro, porque a minha vontade é sempre traduzir para o clínico, mas não banalizar o conhecimento. É traduzir de forma científica. Tá? E aí, Paulo, eu vou brincar com você. Eu ouvi numa live dessa que alguém falou assim que num curso você mandou jogar o dentifrício para dentes sensíveis no lixo. Ai, me deu uma vontade de escrever assim, joga no meu lixo que eu aproveito. Por quê? É sempre o que eu falei na primeira live, produto terapêutico, eu vou te convencer de que ele tem uma indicação bacana. Depende de um bom diagnóstico. Tem. Eu falei isso numa live, depois até na segunda live que eu discuti sobre dentifrício. Eu fui num bate-papo com o PV, a Ana Cecília rachou o bico, a gente trocou uma ideia depois. A primeira menina que eu puxei, a dentista, era uma doutoranda estudando dentifrício, viu? Aí ela falou assim, quanto que você usa? Eu falei, eu só uso para o paciente consciente, porque o problema do dentifrício dessensibilizante é o paciente que toma analgésico para tratar a infecção dental, entendeu? Ele toma analgésico para tratar a infecção bacteriana. Ele não resolve o problema. Eu tenho medo do paciente inconsciente. Aqui, vamos pôr a carapuça na gente, tá? Nós estamos entre amigos, gente. E assim, a crítica não é a quem está assistindo, é a nós mesmos, tá? Exato. Vamos colocar. Nós temos que ser profissionais conscientes. Nós. Por quê? Exato. Porque se eu quero usar, então eu vou pegar no dentifrício para dentes sensíveis. Se eu quero usar um produto como esse, eu tenho que conhecer. Exato. Aí, o dentista vai lá e fala assim com o paciente, usa o Sensodyne. Tá bom, eu pergunto, qual? Porque o original não tem flúor. O rápido alívio com acetato de estrôncio não penetra em túbulo. O Extra Fresh é neural nitrato de potássio. Para que ele é bom? O Repair é com Novamin. Tem uma indicação precisa, ao meu ver. Qual específica, né? Qual Sensodyne? Então, nós temos que colocar a cabeça e pensar, eu estou pronto para fazer uma prescrição consciente? Porque se eu estiver pronto, eu posso prescrever o que eu quiser, porque eu vou ter uma razão específica, embasada e com um objetivo que é meu partindo de um diagnóstico. Então, é esse o ponto que nos une, porque você bate muito na automedicação. Muito. Eu também bato, mas eu bato muito também na gente dentista. Porque a gente tem que saber prescrever. E não é prescrever de qualquer jeito. É prescrever partindo de um diagnóstico. Eu falei pro Silvinho, Maria, aqui, ó. Tava começando a live, Silvinho. Você vai ver uma pegada diferente, tá? Não é porque a gente é amigo, eu e a Maria, que ela vai falar tudo que eu falo, não. Ela já deu 2 sapatadas aqui, já me deu 2 a 0, tá 2-0. Não, desculpa. Tô zoando, tô brincando. Eu tô com a maior liberdade, Paulo. Claro, e as pessoas têm que entender isso, porque o meu coração está aberto, a minha cabeça está aberta. E um ponto importante para quem está seguindo a gente na jornada, que, gente, colocar 1.700 pessoas numa sexta-noite, num sábado à noite, não é fácil quando a gente fala em odontologia. Se eu tivesse aqui, talvez, tocando um sertanejo, não ia ter 15 pessoas, mas se fosse o Gustavo Lima, talvez ia ter 5 mil, 10 mil, 20 mil. Mas veja, tem 1.700 dentistas num sábado à noite parados escutando prevenção. Eu acredito na odontologia brasileira, eu acredito na nossa força. Eu acredito nisso. Agora, eu também acredito num poder que a gente tem de desaprender para aprender. Maria, desde a nossa primeira live que nós fizemos juntos, porque essa é a segunda, eu já venho te escutando e repensando muito daquilo que a gente acredita e pratica. Eu sempre questiono a automedicação porque eu estou questionando o paciente. Mas você está direcionando para o dentista e você está certa, porque para o paciente se tornar consciente, o dentista tem que estar consciente. Claro. O dentista tem que estar consciente. A gente até criou, se não me engano, foi na segunda live, hashtag eu sou consciente. Porque eu quero motivar as pessoas a entender
que é o conhecimento que vai fazer ele ter consciência, e esse conhecimento vai fazer o paciente dele ser consciente. Eu sou totalmente contra o dentista inconsciente que recomenda o creme dental dessensibilizante para o paciente inconsciente. Porque é uma analgesia social. Claro. É uma analgesia coletiva. E é um mascaramento de sintomas. Agora, a partir do momento que eu estou consciente e o paciente está consciente, aí a Ana Cecília agora deve estar, se brincar, ela está tomando uma garrafa de vinho, porque ela sempre falou isso na minha cabeça, é a mais pura verdade. Existe o espaço para o creme dental dessensibilizante. Existe espaço. Assim Agora, como o creme dental para inflamação gengival, ele não substitui o procedimento periodontal. E eu sempre bati muito naquela outra coisa que o dentista fica um pouco do preocupado, né? dentifrício com triclosan, porque eu falava, esse é um dentifrício específico de prescrição. São produtos que o profissional é que tem que escolher. São produtos que ele tem que indicar. E nisso você está certo, porque a automedicação, ela mascara. Como em tudo, na medicina também. Só que a diferença é que o médico, ele nunca vai chegar na televisão e vai falar assim, quem tiver com enxaqueca, primeiro experimenta Novalgina. Se a Novalgina não funcionar, a segunda opção será tal. Ele não vai, porque ele valoriza a orientação que ele dá. Concordo e quem vai plenamente. trabalhar com prevenção, se não valorizar, vai começar a dar olhadinha de graça no consultório. Porque se a gente não se colocar na posição de que a consulta odontológica, ela, independentemente do que eu fizer, ela é um momento que eu tenho que distribuir algum conhecimento diagnóstico, independente do procedimento. A minha hora clínica, ela é valiosa. Então, isso para mim sempre foi muito claro, Paulo, muito claro. E eu acho que o dentista ele tem que ter essa clareza, porque senão o paciente também não vai ter. Tá? Eu já vivi de tudo na odontologia preventiva. Eu já vivi pessoas ligando para o meu consultório e falando assim, eu pago tanto na profilaxia se ela quiser. E a minha secretária veio para mim e falou, olha, o paciente está na linha, falou que paga tanto. Eu falei, olha, o tanto que ele paga, infelizmente, não é o que eu cobro de honorário. É assim, eu prefiro ficar parada e não fazer nada, porque eu valorizo aquilo que eu sei, eu valorizo aquilo que eu estudo, e valorizo mesmo, e eu acho que não é porque eu sei mais, não, é porque eu acho que cada profissional tem que valorizar, cada um que ficou 1 hora na live, cada um que pegou seu livro e destrinchou como eu destrinchei, que foi nas referências, que checou as referências, isso tem valor, não é possível que não tenha. Porque isso me custou muito esforço. Então, a gente tem que partir desse conceito. Agora, produtos não terapêuticos, aí, para mim, se o profissional não quiser usar, se não tiver comprovação, eu acho que ele está mais certo. Temos que ter cuidado com os estudos. Claro que o clínico, muitas vezes, ele não tem aquela formação para pegar um estudo e destrinchar. Mas nós temos que ter o cuidado com as conclusões dos estudos quando a gente indica um produto. Eu li um estudo de 2020 que dizia o seguinte, paciente que faz o clareamento, se ele usar dentifrício clareador com bochecho clareador, o resultado se mantém por mais tempo. Tá. Aí eu vou falar assim, então a partir de agora, meu paciente fez clareamento, você teve todo o cuidado, blindou a cervical, trincas de esmalte, mas ele vai usar dentifrício clareador e bochecho clareador, que normalmente tem o pH mais baixo das linhas dos bochechos. Só que nesse estudo também dizia que o esmalte perdeu em dureza superficial nesse grupo. Então, se eu ler só metade do estudo, eu vou achar que para manutenção de clareamento eu tenho que usar dentifrício clareador e bochecho clareador. Se eu ler o estudo inteiro, eu vou ver que tem um efeito colateral ali que não me interessa. E que para o seu paciente aqui, Paulo, da lesão não cariosa, é que não interessa mesmo. Porque eu tenho um dentifrício com alta abrasividade e eu tenho uma solução para bochecho de pH muito ácido, que não tem nenhum benefício de remineralização, muito pelo contrário. Então, a gente vai ter que adequar esse protocolo preventivo escolhendo os produtos que são verdadeiramente terapêuticos, que podem ter efeitos colaterais ou não, mas que se tiver um benefício, eu vou escolher a partir do benefício. E aqueles que não são terapêuticos, se ele tiver efeito colateral, aí eu concordo com você, joga no lixo. Porque ele não tem indicação precisa.
né? Aí eu concordo com você plenamente, tá? Essa escolha vai partir do diagnóstico. Não tem jeito, né? Essa escolha vai partir do meu olhar, da minha observação, do risco que aquele paciente tem. E aí é toda aquela anamnese que você vem falando na capacitação, que vai criar o profissional nessa condução dele preventiva ao longo do processo. E aí a gente foi criado em CARI. A gente foi criado Exato. prevenção A gente está em de conexão. cárie e prevenção de inflamação Porque nós fomos gengival. formados na cárie e na prevenção da cárie. Claro. E aí nós vamos ter que virar a chave. Né? Foi uma coisa que eu falei na primeira live com você. Eu vou ser um pouco repetitiva, mas nós temos que entender Maria, o mecanismo da doença. Vai que a gente está aprendendo. Pode me interromper, tá? Não, vou não. Manda ver. Então, quando eu penso em cárie, e isso é importante para o meu colega, muitos já sabem, mas só para a gente deixar claro o que a gente está pensando. Quando eu penso em cárie, é uma doença na presença de placa bacteriana. É uma doença que a placa bacteriana produz o ácido e gera uma desmineralização. E a lesão, ela tem uma desmineralização subsuperficial com uma camada superficial. Legal. Eu pego um dentifrício fluoretado, o paciente começa a usar e eu enriqueço aquela placa de bactéria com flúor. Apesar da baixa dosagem que está ali, a placa fica rica em flúor. E aí eu tenho tempo para esse flúor atuar no processo de redução da desmineralização e aumentar a minha remineralização. Então, o flúor está presente, ele diminui a desmineralização, ele aumenta a remineralização. Ótimo, eu vou para biocorrosão. É ácido também, só que é um outro mecanismo. Na biocorrosão, a superfície normalmente não tem a placa de bactéria. Então, aquele depósito de flúor que ficaria ali não fica mais. Pelo contrário, né? Os pacientes que têm o evento corrosivo acelerado, a placa nem sobrevive, né? Não consegue, né? E aí você tem uma desmineralização superficial, com uma camada um pouquinho abaixo, menos desmineralizada. Resultado, a ação do flúor no dentifrício, ela é muito limitada. Ela é importante? Importantíssima, mas ela é limitada. Limitada por quê? Porque a gente tem que entender, a gente lê lá na literatura, o flúor no dentifrício forma depósitos de fluoreto de cálcio na superfície, e é muito comum nos estudos que explicam a biocorrosão, eles falarem assim, esse fluoreto de cálcio da superfície, ele funciona como uma barreira. Opa, que barreira? Quando a gente vai ver esse depósito de fluoreto de cálcio na biocorrosão, ele ocupa lá 40% da superfície. E o ácido que vem, ele vem para valer. Então, esse flúor, ele não consegue fazer o papel dele como ele faz no processo da cárie. O efeito dele é importante, porém é limitado. Por isso é que vem uma demanda de alguma coisa que deve ser acrescentada para ver se eu torno a superfície um pouco mais resistente. E é aí que eu acho que é o caminho agora, porque não adianta eu ficar colocando mais flúor. O caminho é, por exemplo, os produtos que têm estanho e que, pela incorporação do estanho na película, no esmalte, ele torna esse esmalte mais resistente a um próximo desafio. Como se fosse um filtro solar para o esmalte. Isso. O desafio biocorrosivo, ele não acontece uma vez na vida. Né? É a mesma coisa falar assim, o paciente, antes de dormir, paciente com refluxo, eu vou fazer a aplicação, por exemplo, de um dentifrício que tem flúor e CPP, ACP, por exemplo. Tá bom, ajuda. Mas quantos episódios de ácido ele vai ter à noite? Exato. É muito. Né? Então a gente tem que entender, por mais árduo que seja entender isso, é importante entender o mecanismo de ação da doença, que é diferente, porque senão nós vamos pegar todos os estudos de cárie e de flúor e querer transportar para a biocorrosão e não vai dar certo. Pronto. Então, Maria, me permita. Não são as organizações, me permita e me desculpa, você pode até não concordar. Não podem ser as organizações internacionais de estudo da cárie
que vão definir os rumos da prevenção da doença não cariosa. Quando falaram para mim que a ORCA estuda cárie e doença não cariosa. Não. A ORCA ela tem DNA carioso, estudo carioso, e ela se aventura a estudar doenças não cariosas. Eu não vejo engenheiro lá, eu não vejo bioquímico lá, eu não vejo médico especialista em doença gástrica. Então, artigos científicos escritos por dentistas, limitados pela doença cariosa, e que são grandes pesquisadores, mas limitados pela doença cariosa, não pode ter validade científica e principalmente validade social quando a gente fala de doença não cariosa. Essa é a minha opinião. Porque o que você acabou de falar, eu sei que você não disse isso, mas eu estou pegando o seu gancho para colocar um ponto aqui que é crítico. Nós estamos percebendo, nós pesquisadores, estamos percebendo uma migração, eu vou chamar de migração, uma extrapolação, um extrapolamento de uma linha de pesquisa de décadas na cárie e se aventurando, essa é a palavra certa, se aventurando no ambiente não carioso. Preso em dogmas, preso em empirismo, preso em vaidade acadêmica. Eu estou aqui nessa live questionando a ORCA. Eu estou questionando as cabeças pensantes daqueles que têm um DNA carioso e agora quer ditar regra numa doença que é muito mais complexa de ser prevenida. Porque assim, Maria, você, me desculpa te envolver nesse processo, eu sei que você não é obrigada a nada, mas assim, sabe o que eu vejo? Eu vejo que o dentista ele foi muito bem formado para prevenir cárie. Um aluno que foi seu aluno no FMG está pronto para prevenir cárie. Se ele foi o meu aluno na graduação, ele está pronto para prevenir uma gengivite ou uma periodontite. Agora, como prevenir recessão gengival? Como prevenir esmalte vulnerável? Como prevenir uma doença não cariosa? Como prevenir hipersensibilidade dentinária? É muito mais complexo prevenir doença não cariosa do que doença cariosa. Porque para você prevenir, você tem que controlar o fator etiológico. E o fator etiológico da doença não cariosa, na maioria das vezes, não está na boca, ao contrário da cárie. Porque se não fosse a placa bacteriana, nós não teríamos tanto problema com a cárie assim. Você concorda? Se não fosse o açúcar, né? Se não fosse o açúcar, dieta cariogênica, exatamente. Então, se não fosse uma dieta cariogênica, se não fosse uma placa bacteriana, porque eu posso até comer açúcar, mas se eu não tenho a bactéria que utiliza ele para o metabolismo, então, se eu não tenho a bactéria e eu não tenho o açúcar, está praticamente resolvido o problema. Agora, a doença não cariosa, ela tem origem psicológica, gástrica, contextual. É muito mais difícil prevenir. E eu vejo aventureiros. E não importa se é pesquisador CNPq nível 1, nível 2, FAPESP, não importa. Para mim, é um aventureiro que tem um DNA muito enraizado numa doença cariosa. Esse é o problema. Para mim, esse é o problema. E quando eu comecei a live, a jornada aqui, eu disse assim para os dentistas, caro dentista, prezado dentista, você não tem culpa do sistema que você foi formado. E eu sempre, Maria, sempre evitei me envolver com polêmicas até o momento que eu percebi que essa é a minha sina. Essa é a minha meta. Você quer saber de uma coisa? Quando eu escrevi o limão não pode ser o novo açúcar, foi porque o dentista sempre bateu no açúcar, sempre bateu no açúcar. No CIOSP, esse ano, em 2020, em janeiro, estava vendendo churros com doce de leite dentro do maior congresso de odontologia da América Latina. Se eu contasse para o professor Fernando Carvalho, de 1980, professor, a gente está brigando tanto com açúcar, mas você acredita que daqui 40 anos vai ter um congresso de odontologia e o dentista comendo açúcar no corredor do congresso? Então, veja, o limão não pode ser o novo açúcar. Não adianta a gente bater no limão. A estratégia tem que ser diferente. O problema é que as instituições que são responsáveis para manejo da doença não estão preparadas para isso. O problema não é o dentista. Vai mudar, Paulo. Agora, a gente vai ter que absorver a expertise dessas pessoas que trabalharam com a cárie, porque elas têm uma expertise de pesquisa, de remineralização, de flúor, que isso vai ser útil para a lesão não cariosa. Só que a lesão não cariosa vai ter múltiplos
fatores que vão Uhum. ali ter que ser Não, que vai somados. ser útil, vai. Por exemplo, Sim. Jane Cure é um nome que nunca mais pode ser Nossa, esquecido. Nunca mais não, pode ser esquecido. maravilhoso, maravilhoso. O problema é que, não sendo Jane Cure, lógico, pessoas que se envolveram nesse processo e que publicaram muito e contribuíram muito para a odontologia, merecem o nosso respeito, criticam quando vê uma nova geração com embasamento científico questionando dogmas do passado que estão equivocados, como, por exemplo, a linguagem do dentista, a relação multiprofissional. Maria, você acredita que a versão americana do meu livro é pior do que a versão brasileira? Eu vi você falando na Você live. acredita Ô, Paulo, nisso? eu falo um negócio assim muito, nada como um dia após o outro. Nada como um dia após o outro. Nada como E um um dia vinho no após meio, o né? outro, sabe? Então, as coisas vão chegando no lugar, sabe? Elas Uhum. vão chegando. Eu não tenho medo da pessoa que questiona, que está se sentindo machucado pela mudança do rumo. Isso aí passa, sabe? Eu Exato. acho que a gente tem que unir força, porque a doença não cariosa, ela é traiçoeira. Ela Ela é é. muito traiçoeira. E ela está no estágio acelerado. Maria, bateu 2 minutos aqui. Eu te liguei antes da live, fiz questão de ligar, fiz ligação normal. Te pedi desculpa pelo que eu já sabia que ia acontecer. Falei assim, Maria, pede desculpa aí para sua família. Nós vamos fazer 2 lives hoje. Posso te chamar na próxima live? Claro, claro. Porque as pessoas estão questionando. Eu vou parar com esse papo político aqui, mas é importante que as pessoas entendam o contexto para entender que a maioria dos dentistas são frutos e resultados de acertos e erros do projeto pedagógico central. Mas isso não importa. O que importa é que a gente está aqui agora, como você disse, para a gente se unir, bater no sistema. Eu assumo o papel de alertar e também depois levar as porradas. Mas, de verdade, eu me apoio em ombro gigante. Eu me apoio. Eu também. E não tem, eu sei, e não tem como, a gente continuar essa live com a pesquisadora, dentista clínica, que é o mais importante, a professora dentista, que atua no consultório, que molha o dedo na saliva, sem dissecar creme dental. A gente pode voltar na live para falar de cremes dentais personalizados, alguma coisa sobre, se eu pudesse pegar com você um creme dental para doença não cariosa, um creme dental para cariose, alguns grupos de risco. Vamos fazer isso? Vamos. Então, fechou. 20 segundos para cair. Eu vou derrubar a live, vou compartilhar ela no Telegram e te chamo de volta daqui 1 minuto. Tá. Beijo.